Olá, amigos. Estamos no ar mais uma vez com mais uma edição do nosso ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na TV com Canal 11 da NET. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos prestigiar e principalmente também por opinar, participar, enfim, criticar, elogiar e muitas vezes colaborando para a elaboração do nosso programa. Hoje um convidado especial, um amigo de algum tempo, sem dúvida alguma, José dos Santos Martins, o nome completo, que a gente conhece como Martins. Eu tenho que ler porque eu conheço, todo mundo conhece como Martins. Não é se falar que você conhece José dos Santos Martins, mas o nome é Martins, não é isso? É só Martins, o nome completo é José dos Santos Martins, diretor executivo do Sopesp, mas no Porto, em Santos, é só Martins, né? É isso mesmo. E se chamar diferente, às vezes a gente nem responde. É verdade, eu tenho um irmão e desde a infância sempre o chamo por apelido. E o apelido ficou para todo mundo. Quando chamam pelo nome, não responde. Soa de uma forma estranha até. Tudo bem, Martins? Tudo bem. Bom dia, Márcio. É um prazer estar aqui com vocês. Tá. Poder colaborar com a nossa... Dar uma contribuição do pouco conhecimento que temos sobre o Porto. Pouco conhecimento, isso é a humildade dele. Bom, você é diretor executivo do Sopesp há 16 anos. Então, vamos abrir o programa falando um pouco do Sopesp. O que é o Sopesp para o nosso telespectador saber, enfim, entender um pouco mais da sua atividade e da própria atividade do Sopesp e a importância do Sopesp dentro do contexto do Porto de Santos. O Sopesp ele foi criado após a publicação da Lei 8.630, que cria a atividade do operador portuário, né, no Porto de Santos ou no estado de São Paulo. E o Sopesp foi constituído, tão logo a lei foi criada, em 94, tem a sua composição normal até hoje. Essa 8.630 é a Lei de Modernização dos Portos. Lei da Modernização dos Portos, que criou algumas figuras, como o CAP, como o OGMO, como os operadores portuários. Então, as empresas operadoras portuárias que antes eram agregadas numa entidade, associação, transformou-se em sindicato, o Sindicato dos Operadores Portuários, que hoje congregam 47 empresas operadoras portuárias do Porto de Santos. Alguns dos integrantes, só para o telespectador também poder saber, o que é um operador portuário? O dono do terminal é aquele que opera a carga, é isso, Martins? Na realidade, a função do operador portuário ela tem uma função extremamente importante na cadeia logística do processo de importação e exportação. Ele está no processo intermediário, né? Na realidade, o operador portuário, alguns detêm área própria, a maioria são áreas concessionárias pelo governo federal, concessões Libra, Teconde, grandes terminais de contêiner, enfim. de granéis, não é? E vem aí mais dois, né? BTP e Embraport. Embraport e BTP. São áreas concedidas pela União, são exploradas por um período e nesse período de contrato as empresas operadoras ali fazem a sua gestão de operador portuário, que é carregar e descarregar navios. Obviamente, para que esse processo seja completo, é feito um investimento muito elevado em sistemas operacionais, equipamentos, em recursos humanos para que possa atender a demanda do Porto de Santos. Qual é hoje a principal preocupação do operador portuário? Veja, na realidade a preocupação do operador tem sido nos últimos tempos a infraestrutura de acesso ao Porto de Santos. Aliás, esse é um problema nacional e uma preocupação nacional. Ainda ontem a presidente Dilma Rousseff, que voltou dos Estados Unidos, falava no grande desafio que é a infraestrutura, aí não é só portuária, é nacional, né? Estrada, é porto, é tudo, né? Na realidade o país vem crescendo, vem num processo de crescimento muito grande e às vezes não tem um acompanhamento ideal por todos os segmentos. Vamos pegar o Porto de Santos, por exemplo. Quando houve a decisão do governo federal em ceder áreas ou conceder áreas às empresas operadoras para que ali fizessem seus investimentos e modernizassem o porto, esse processo vem sendo feito nos últimos 10, 15 anos de uma maneira extremamente competente. Foram investidos somente aqui no Porto de Santos mais de bilhões de dólares, equipamentos, sistemas operacionais, treinamento de pessoas, que é o fundamental para que tenha essa máquina conjugada. E, ao mesmo tempo, a coisa não foi acompanhada por os demais níveis, federal, estadual, municipal. Se pegarmos, por exemplo, as perimetrais estão sendo feitas agora, temos a marginal direita concluída, a marginal esquerda ainda no projeto executivo, isso teria que estar pronto há 10 anos atrás. Aí você tem a dragagem Nossa questão é timing, né? Esse é o grande problema. Eu converso muito com o presidente do CAP, o Sérgio Aquino, e no CAP isso é voz corrente. O nosso problema é timing, é o atraso o atraso e a velocidade com que a gente realiza as coisas. Se você pega hoje a gestão da Codesp, tem sido feita uma gestão extremamente competente e responsável, com diretores técnicos que conhecem o procedimento. O grande problema é o processo burocrático administrativo que demanda um certo tempo. Você veja aí, estamos agora neste momento com a derrocagem das pedras, Tefé e Itapema.
para que se chegue nesse processo, até licitação, até você fechar contrato, até você definir, até efetivamente começar uma obra, demanda um tempo enorme. Então, o que a gente percebe, isso foi até colocado no último Santos Export, a autoridade portuária tem realmente, a autoridade de gestão possa... Autonomia. Autonomia é a palavra, né? Posso te dar um exemplo, claro. de interromper? Isso, recentemente, numa reunião, não me lembro do capo, do consulado, o presidente Serra falou isso. Mas de uma forma indignada e com razão. Disse ele, se não textualmente, mas quase que textualmente, até para eu aumentar o vale-refeição, eu tenho que pedir autorização para Brasília. Isso é verdade. E no próprio Santos Export ele disse, a autoridade portuária ela responde a 17 órgãos de gestão. Isso é impossível. Imaginar uma gestão competente que requer agilidade, até porque a operação portuária, ela requer muita agilidade. Você tem que tomar decisões e procedimentos com coisas rápidas. E a gente não tem esse contraponto da autoridade portuária, não por competência própria, e sim pelo processo que ela vive de engessamento desse interferência dos demais órgãos. O que se pede realmente, isso saiu na carta, né, da Santos Export, ou se dê autonomia maior às autoridades portuárias, nós teremos um processo portuário extremamente lento e não atendendo a demanda necessária. Nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos falar de muita coisa, mas principalmente do Porto de Santos. Fique conosco. Conheça o portal da TV Com Santos. Acesse www.tvcomsantos.com e fique por dentro de tudo que rola na nossa programação. Conheça os nossos programas, notícias, entretenimento. Entre em contato com a gente através da nossa central de atendimento. E você ainda pode assistir ao vivo a nossa programação através da Web TV. TV Com, trazendo interatividade através de um clique. Voltamos com o nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui na TV Com, Canal 11, hoje recebendo a visita do Martins. Pode ser só Martins, claro, para facilitar, né? Ficamos mais em casa. É verdade. Nós falamos de infraestrutura e aí eu quero colocar para você um contexto que para mim é fundamental. E eu sinto isso. Dentro desse processo de infraestrutura, de modernização do porto e de dotar o Porto de Santos efetivamente de uma infraestrutura de primeiro mundo, há que haver um entendimento entre, principalmente, Estado e União. Isso existe? Na realidade, Márcio, tem sido uma grande preocupação do segmento empresarial e a gente tem feito essa cobrança em todos os segmentos no qual participamos. O principal hoje é o CAP, né? Na realidade, o que a gente percebe agora é uma grande modificação de gestão do governo estadual com o governo federal. Me parece que essa aproximação ela é extremamente positiva, até porque trará resultados imediatos. Por exemplo, o rodo ferro-anel, que nós tanto discutimos, que era uma Saiu do papel. É uma ferramenta indispensável para essa expansão do Porto de Santos, para que possa atender essa demanda crescente prevista nos próximos 20 anos. O rodoanel está aí e o ferroanel não tinha saído. Agora, há um entendimento do governo federal da importância desse fato e me parece que agora sim, governo estadual com o governo federal composto, a gente terá uma solução de continuidade chegando no projeto executivo, que aí sim teremos uma continuidade da produtividade. Eu acho que é importante esse passo. Na verdade, foi firmado um acordo preliminar recentemente, há cerca de 15 dias, numa visita da presidente Dilma Rousseff ao governador Alckmin. Foi um sinal positivo, mas vou lhe dar um sinal negativo. A ponte, a ligação seca, é a prova maior de que o Estado corre aqui e a União corre aqui. A Codesp não foi ouvida. Está sendo ouvida agora, mas nos primeiros projetos, até na maquete, ela sequer foi ouvida. E o presidente Serra, e o projeto apresentado no CAP há cerca de 15 dias, ele não contempla as necessidades do Porto de Santos. Aí eu acho que corre em paralelo, Martins. Esse processo eu posso dizer que eu acompanho um pouco de perto, até porque como membro do SOPESP no Comitê de Infraestrutura e Logística da Codesp,
quando o ex-governador Serra esteve em Santos e lançou a maquete, lá no Mercado de Peixe. Houve uma repulsa muito grande, principalmente da autoridade portuária, pelo desconhecimento ou a não participação, que seria até um tanto quanto absurdo, até porque o maior porto da América Latina tem que ter pelo menos o tratamento de respeito. Até ser ouvido seria uma obrigação. E isso transcorreu durante o período, a gente sabia que aquele era um momento político e que acabou se transformando realmente. Agora o momento é outro, né? Se sabe que a autoridade portuária está participando intrinsecamente, via CAP, inclusive, dessa nova discussão, mas me parece que também nesse primeiro momento, pela definição que o governo do Estado apresenta, não teria sido aquela que há o entendimento do próprio CAP. Mas me parece que isso ainda está em discussão interna e pode ser que se encontre uma solução viável para esse processo. O que falta, que eu sinto, e aí por participar do CAP, do próprio CONSAR e conversar diariamente com nossos amigos do Porto, inclusive você, é um entendimento, é desprendimento e o entendimento de alto nível, boa vontade de negociar. Por exemplo, nessa última reunião do CAP, já um consenso, já foi um avanço. Primeiro era só ponte. Agora o Estado se convenceu que a grande opção é túnel. Grande opção. Então já há um consenso. Agora, esse projeto que o Estado apresentou há cerca de 15 dias no CAP, que teoricamente seria para discussão, mas na verdade eles deixaram claro que não tinha discussão, já era o projeto pronto, ainda que fosse túnel, prevê a ligação mais ou menos ali perto do Concais. Que é um lugar absurdo, que a Codesp não concorda, Santos não concorda e Guarujá também não concorda. É verdade. Todo mundo defende ali perto da BTP para sair praticamente na Ilha Barnabé. Essa é a sua posição também, Martins? Essa discussão ela já vem de algum tempo, Márcio, eu acho que está muito claro. Né? Lá atrás, há 50 anos atrás, já havia uma projeção de túnel. Né? Quando nós nascemos, já tinham prometido a ponte, né? A ponte Santos Guarujá, né? Sem dúvida. Então, veja bem, o que realmente está muito claro que é necessário, se o governo do Estado manter essa posição que apresentou, ali é uma só para atendimento do trânsito urbano e não do trânsito do transporte do porto. Mas nessa proposta que eles fizeram, Martins, eles já contemplam caminhões para tornar o investimento viável economicamente. Mas não pode ser, você vai trazer todos os caminhões para o Macuco? Aí você teria um problema de trânsito urbano muito sério e a Prefeitura tem interferido nesse processo com informações técnicas que inviabilizam isso. Portanto, o que se entende também, porque a Ecovia já apresentou ao governo do Estado a projeção do túnel ponte lá na Lamoa, e sim, essa ligação ela é importante sob o ponto de vista de infraestrutura logística do porto, porque vai ligar as duas margens e tira todo o grande tráfego pesado de dentro da cidade. Você faria a ligação lá na entrada do próprio porto. E a gente espera que essa ideia seja continuada, estudada e viabilizada, que será realmente a solução operacional do porto. O Sopesp já debateu isso internamente? O Sopesp tem uma posição definida em relação a isso ou ainda está na fase de auscultar e acompanhar? Ou o Sopesp já se decidiu? Não, na realidade o Sopesp vem acompanhando esse processo à medida que as ofertas têm sido feitas, isso tem sido estudado a nível do Conselho Diretor e no momento oportuno o Conselho vai se manifestar, o Sopesp se manifestará publicamente e através da sua representação no CAP, que é onde é realmente o passo importante, porque lá é que está sendo concentrada a grande discussão, onde você tem todas as vertentes. Mas eu senti, Martins, insisto nessa questão, nessa última reunião da apresentação, a apresentação foi feita por um diretor da Dersa, estava inclusive presente o secretário de Assuntos Metropolitanos, o Edson Aparecido. Isso. Eu senti que eles não estão dispostos a alterar, não. Não estão dispostos a alterar, lamentavelmente. E naquele momento o presidente Serra deixou clara a posição da Codesp, que a Codesp não concorda, em hipótese alguma, com aquela localização, principalmente em função do que você disse há pouco, do trânsito urbano, dos problemas. Você imagine o trânsito todo de caminhões próximo ali ao Concais, que durante a temporada é uma área de trânsito intenso. Eu não sinto. Por isso é que eu fiz a pergunta dos dois estarem correndo paralelamente. E essa discussão, Márcio, ela está muito voltada ao túnel, à localização do túnel, mas não podemos esquecer que, paralelo a esse assunto e conjuntamente, ou se implementa o acesso viário do Porto de Santos ou da cidade de Santos de uma maneira mais rápida, ou o gargalo logístico ficará realmente muito maior. Porque você veja bem, é inadmissível imaginar hoje uma Lamoa que tem uma importância muito grande, então os grandes terminais de líquidos estão ali, você só tem um único acesso. O processo ali, além de ser logístico, é de segurança. Aquilo é de extrema importância que você tenha uma nova entrada e uma nova saída para que você flexibilize todo aquele processo logístico, operacional e destaco de segurança. Há pouco você falou da perimetral, e na prática a perimetral
Vamos considerar, com boa vontade, com muito boa vontade, porque ela termina antes, ela termina praticamente no início da João Pessoa, mas com boa vontade vamos levar perimetral, pela infraestrutura anterior, até ali a área atrás da alfândega, tá bom? Isso. Com boa vontade. Estação de barcas de Vicente Carvalho Santos. Porque a partir dali não existe nada. Mais nada. Mergulhão ainda está em fase de elaboração de projeto, de discussão. E o mergulhão é fundamental para você acabar com aquele conflito. Você já almoçou ali conosco algumas vezes, ou muitas vezes, no restaurante 22, que é ali do lado da Bolsa, lá no alto. E lá a gente vê como é que um porto como o de Santos pode parar para passar o trem ou passar o caminhão. Não dá, né, Martim? Isso aí é uma discussão... Esse conflito rodo-ferroviário é inadmissível. Então, e aí está dentro do conjunto da paralisação de agilidade da autoridade portuária. Você veja que esse processo se discute há muito tempo. Isso tem que ter sido implementado durante ou paralelo à concessão das áreas portuárias, porque à medida que você teve os terminais modernizados, era natural que você tivesse um afluxo muito maior de trânsito. E você veja, aquele gargalo é inadmissível no maior porto da América Latina. E detalhe... E o pior é a buzina do trem. Meu Deus do céu. Além dos riscos de segurança... Os caminhões param em cima da linha férrea. Risco de segurança, risco de acidente, e o gargalo logístico é inadmissível, porque você tem que ter aquilo fluível. Imagina que tempo teremos para fazer um projeto executivo até a implementação, demanda mais 2, 3 anos, não sei quanto tempo. Hoje é quase que impossível imaginar que isso esteja acontecendo no Porto de Santos. Não poderia mesmo. É verdade, é inadmissível. Nós estamos próximos aí, um ano e pouco, um pouco mais talvez, mas mais ou menos isso, de recebermos mais 2 grandes terminais, o da Embraport e o da BTP. Qual é a visão do SOPESP a partir da entrada em atividade desses 2 terminais? Olha, eles na realidade vêm complementar toda uma demanda reprimida que tem, deprimida e crescente, que você tem do mercado de movimentação de contêiner, que é a área principal de atuação desses 2 terminais. Eles vêm no momento adequado, vêm efetivamente para dar acompanhamento e atendimento a esse volume de transporte crescente de contêiner no Porto de Santos. Ele vem num momento realmente importante, até porque gera emprego, gera renda, atende a demanda crescente do porto e atende todo o comércio exterior, que é um processo extremamente evolutivo, não tenho a menor dúvida disso. E com esse prazo nós recebemos lá no CAP, mas acho que 1 ano e meio, 2, eles devem já estar em operação, não é isso? A previsão que se tem é que seria para o segundo semestre do ano de 2012, né? Eu acho que vem num momento mais ou menos adequado ou um pouco mais. Mas, de qualquer forma, são empreendimentos extremamente importantes, como o da BTP, por exemplo, que além de ser um terminal implementado na área do porto, ali se tinha uma área extremamente degradada, isso é importante sempre se destacar, porque foi um investimento extremamente elevado em recuperação, até em saúde humana, até porque você tinha um problema seríssimo de contaminação, que era o lixão antigo da Codesp, que se transformou num terminal moderno. E da Embraport na margem esquerda, que traz um crescimento de demanda extremamente importante e atende todo esse processo evolutivo do país. Agora, você imagine a efetiva entrada em operação da BTP, Brasil Terminais Portuários, aqui na margem direita, com essa infraestrutura atual. É por isso que se preocupa, porque quando eu destaquei na minha fala um pouquinho atrás, a infraestrutura de acesso viário ao Porto de Santos, seja rodo ferroviário, ele já tinha que estar sendo implementado. E a gente percebe que isso ainda está em estudo pelo governo do Estado. Tivemos a velocidade que nós falamos há pouco, né? O problema é a nossa velocidade de um paquiderme. Né? Porque são as coisas caminham diferenciado. À medida que o Porto evoluiu, isso tudo tinha que ter acompanhado para que você não tivesse esses gargalos implementados. Nós tivemos recentemente um grupo do Comitê de Logística e Infraestrutura da Codesp com a Artesp em São Paulo e ficamos preocupados com o que ouvimos lá. A gente percebe que o processo existe, o projeto vai ser executado, mas não tem tempo para atendimento dessa demanda e a gente está vendo a coisa crescendo no dia a dia. Isso realmente não pode acontecer. Chegamos ao final do nosso segundo bloco, o programa fluindo bem, o Porto sempre o assunto principal. Daqui a pouco nós voltaremos com um terceiro e último bloco, nessa conversa com o Martins, diretor executivo do SOPESP. E nesse terceiro bloco, uma pergunta. Vamos falar sobre reajuste de tarifa portuária. Vamos ver o que pensa o SOPESP. O Codesp está propondo, sabe quanto? Fique conosco. Nos anos 60, William Shatner e Leonard Nimoy entraram para a história da TV como Capitão Kirk e Spock da série Star Trek.
Ciente disto, J.J. Abrams, produtor de Lost, decidiu reinventar a franquia. E o resultado é um filme inteligente e com sequências de ação alucinantes. Disponível em DVD e Blu-ray, Star Trek se consolida novamente como uma promissora franquia. My name is James Tiberius Kirk. Confiram Star Trek. I like this ship. It's exciting. Space is disease and danger wrapped in darkness and silence. Buckle up. The wait is over. Dúvidas e sugestões? Mande um e-mail para cine@tvcomsantos.com. Até a próxima! Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Acesse na TV, hoje com José dos Santos Martins, tá vendo? Lembrei o nome todo, hein? Ele que é diretor executivo do Sopesp, amigo nosso e uma das grandes autoridades em termos de Porto de Santos. Deixamos no ar, no final do segundo bloco, Martins, a proposta de reajuste de tarifas portuárias, proposta da Codesp, da ordem de 59%. Eles queriam a partir de 1º de outubro, mas eu já posso adiantar que a partir de 1º de outubro, never. Quem sabe a partir de 1º de janeiro. O Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, gostou do número 59%, não? É óbvio que existe uma preocupação muito grande com os números apresentados. O que o Sopesp vem fazendo com muita competência e atenção é analisando de perto. Ele só vai se manifestar no momento exato que a Codesp apresentar o projeto final de reajuste da tarifa portuária. Aliás, diga-se de passagem, o Italino, que é o presidente do Sopesp hoje, integra o nosso Conselho de Autoridade Portuária. Perfeito. E ele é muito ativo e está atento. Esse assunto realmente foi amplamente discutido no âmbito do Conselho Diretor do Sopesp, que tem a representação dos demais operadores portuários, e levado ao CAP na sua representação, do presidente Italino e do próprio Camargo, que é o nosso suplente no CAP. O que a decisão Camargo é o Querginaldo? É o Querginaldo Alves de Camargo, é o mais conhecido como Camargo. Pois é, eu insisto em chamar de Querginaldo, ele fica me olhando se você chamá-lo por Querginaldo, provavelmente ele não atenda. É aquela história do... É a história do Martins, né? Perfeito. Então, veja bem, existe uma preocupação, sim, muito grande do segmento empresarial, até porque hoje qualquer coisa que implemente em custo, você traz aí um processo na competitividade entre interpostos. Mas, de qualquer forma, eu acho que o que foi decidido é aguardar que a Codesp apresente a sua proposta. Lá no CAP foi pedindo, inclusive, um desdobramento dessa nova... Está no grupo, se não me engano, do GT1, eu tenho participado. Está no GT1, que é o grupo de trabalho, nós estamos analisando. A Codesp, diga-se de passagem, o presidente Serra colocou à disposição do GT1 7 técnicos da área financeira. Perfeito. Nós estamos aí conversando, eles estão abrindo os números para mostrar realmente, efetivamente, fazer do processo um processo transparente. Eu acho que dessa transparência trará uma realidade da necessidade de reposição ou não do fator econômico que se via a tarifa portuária. É óbvio que aí o consenso deve prevalecer. Eu acho que depois que amplamente analisada essa matéria, se for apresentado como foi pedido pelos segmentos, terá-se condição de fazer uma análise bastante técnica importante e se tomar uma decisão lógica. Não é? É claro que talvez não no número que efetivamente a Codesp venha a solicitar, porém aquilo que seja mais adequado para que possa continuar viabilizando o porto. Falar um pouco também do outro lado, né? A verdade é que as tarifas portuárias não são reajustadas desde 2004. Isso não significa que, em função disso, tenha que ter um reajuste de 59%, que é o número proposto. Mas tem que também se levar em consideração esse quadro. Na realidade, veja, o próprio crescimento operacional do Porto de Santos, fruto e consequência dos investimentos feitos pelas empresas operadoras, já deu um crescimento muito grande na própria receita operacional da Codesp. Então, isso tudo tem que ser analisado, eu acho que a gente não deve se precipitar na tomada de decisão, esperar que o trabalho pedido venha com detalhes, para que se possa, em cima desse trabalho técnico, se tomar uma decisão extremamente importante. E aí é um processo que eu imagino um pouco mais longo. Talvez não seja concluído nem até janeiro. E entendo também, pode ser que eu esteja errado, me corrija se eu tiver, Martins, em função da sua experiência, que no final vai ser uma decisão de governo, porque você vai
submeter ao CAP, você vai ao CONSAD e você vai à CEP, e da CEP à Casa Civil. Na verdade, o martelo vai ser batido pela CEP, né? Quer dizer, é o governo que vai definir. Você tem que ficar preocupado com o custo do Brasil, não é isso? É isso aí. O cuidado que todo esse segmento tem que ter é justamente o que impacto trará isso na nossa economia como um todo, né? A grande preocupação do governo é conter e manter o nível de inflação, e eu acho que isso aí está diretamente proporcional. Eu só queria destacar, Márcio, eu acho que isso é importante, a atuação do CAP de Santos hoje, através do seu presidente Sérgio Aquino, de uma maneira extremamente competente, vem tratando todas essas questões ligadas à autoridade portuária com muita competência e agilidade. Porque num tempo muito atrás a gente não tinha essa informação um pouco clara e as coisas ficavam difíceis de serem discutidas. Hoje o CAP trata com responsabilidade, com objetividade, com clareza e transparência. É essa transparência que vai fazer com que se tome uma decisão extremamente importante. Temos lá 1 minuto e olha, nós não falamos da questão da mão de obra e da questão do órgão. Então, você vai voltar futuramente para a gente falar da questão da mão de obra. Mas, olha, em menos de 1 minuto, eu sei que é difícil. O OGMO evoluiu também nesse tempo? Muito. Eu diria que o segmento empresarial tem dado uma atenção extremamente importante ao órgão gestor de mão de obra, está com a diretoria nova composta, está com uma nova gestão a nível da diretoria superintendente. A Sandra é uma técnica, ela Sim, que é a diretora... é uma profunda conhecedora da área, ela tem amplo conhecimento da atividade operacional, de operador portuário, portanto ela vem fazendo um trabalho extremamente competente. É claro que a demanda reprimida era muito grande e a gente não pode cobrar em tão curto espaço de tempo aquilo que não se fez em 15 anos. Eu acho que o resultante desse trabalho da Sandra nos 2 últimos anos tem sido extremamente competente e responsável e tem trazido resultados extremamente importantes para a atividade portuária, quer seja para o operador, que é o demandador da mão de obra, como aos trabalhadores portuários que já começaram a perceber que efetivamente a coisa está sendo tratada com responsabilidade. José dos Santos Martins, está vendo? Diretor executivo do Sopesp. Martins, muito obrigado. Você que nos atendeu prontamente. Essa convocação foi praticamente feita ontem. Você de pronto nos atendeu. E quero deixar no ar um convite, oportunamente, aí, um espaço de 2, 3 meses, você voltar aqui para a gente falar especificamente sobre mão de obra portuária, que é um problema que preocupa todo mundo. Martins, muito obrigado, um abraço e sucesso no seu trabalho. Obrigado, Márcio, e teria o máximo prazer em retornar para que possamos falar sobre mão de obra, que é extremamente importante dentro desse conjunto do Porto de Santos. E a você, telespectador, muito obrigado e até a próxima semana. Seja feliz.